Viajantes Bem-Vividas. Olá, eu sou Lilian Azevedo e estou feliz de estar aqui para compartilhar mais dicas de viagens com você. Se por acaso você já ouviu os episódios 73, 74, 75 e o 77, já recebeu muitas dicas de como organizar uma viagem pelo Sudeste Asiático e como visitar o norte e o sul da Tailândia, além do Laos. Olha quanta coisa! Hoje vamos dar continuidade às dicas de Silvia, que passou 50 dias pelo Sudeste Asiático e hoje vai nos contar, neste episódio, sobre a sua experiência em Hanoi, no Vietnã. E caso você não tenha ouvido ainda os episódios, ou é nova por aqui, já nos segue no Instagram e no Spotify e se inscreve no YouTube, Podcast Viajantes Bem-Vividas. É só pesquisar por esse nome. Lembra também de curtir cada episódio, comentar e encaminhar para suas amigas, para que o podcast possa crescer e alcançar muitas outras mulheres que sonham viajar. Eu sou Silvia Iano, parceira da Lilian aqui no podcast. Bem, gente, nós hoje vamos juntas, então, descobrir o que a cidade de Hanoi, no Vietnã, tem de bom. Esse é um país que eu tenho muita vontade de conhecer e a Silvia esteve lá, como eu falei, recentemente. Conta pra gente, Silvia, o que você achou do Vietnã, assim, de um modo geral? Olha, gente, Vietnã impactou meu coração. Passou por uma das mais longas guerras do mundo. Imagine, um país pequenininho, não é muito grande, e teve guerra por 17 anos contínuos, onde o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul lutaram um contra o outro, apoiado por grandes potências como Estados Unidos apoiando o Sul e a China e a União Soviética apoiando o Norte. Eles têm muitas histórias tristes, mas também muita superação para contar para a gente. Mas hoje, o país já está unificado, não é mais norte nem sul, é um só, e bem recuperado. As construções, as cidades, os prédios, tudo muito bonito e muitas atrações para visitar. É um dos países mais baratos da região do Sudeste Asiático. E tem fama de que se você vir a etiqueta de qualquer produto e tiver Made in Vietnã, a qualidade é muito boa. Visitamos no Vietnã as cidades de Hanoi, no norte do país, e Ho Chi Minh, a antiga Saigon, no sul do país. Vou aproveitar aqui para deixar a minha primeira dica. Tanto Hanoi como Ho Chi Minh têm uma peculiaridade que imagino aconteça em todo o país do Vietnã. O trânsito é repleto de motocicletas. A calçada ela não é destinada a pedestres, por pior que você possa imaginar. Como assim? Mas não é. Na verdade, ela é um espaço para estacionar motos. Você não consegue andar pelas calçadas. Atravessar a rua é uma aventura. Você tem que enfrentar um mar de motocicletas. Agora, vai aí um segredinho para você sobreviver a esse trânsito. E leve a sério porque funciona. Eu tinha lido, fiquei morrendo de medo de fazer a primeira vez, mas eu digo, vou enfrentar. E fiz e deu certo. Então, o segredo é, faça a conexão visual com os motoqueiros, né? Ou motociclistas. Na verdade, os motociclistas não gostam de ser chamados de motoqueiros, né? Tem grande diferença. Então, faça a conexão visual, coloque o pé na pista e siga em frente, direto, sem parar. Sempre em frente, que os próprios motociclistas vão desviar de você. Agora, segredo absoluto, não pare, nunca volte. Siga em frente, porque se você parar ou voltar, aí é possível ter acidente. Dica dada, dica seguida. Vamos lá!
Olha, essa dica é realmente muito importante. Aliás, deixa eu fazer só um parênteses aqui. Meu filho e minha nora estiveram agora em fevereiro de 2025, seguindo todas as dicas da Silvia. Isso mostra que essa questão da intergeracionalidade é uma coisa muito bacana e muito válida, né? Porque eles são jovens, ouviram todas as dicas que a Silvia passou para eles e, olha, amaram a viagem. Estiveram no Vietnã e comprovaram, falaram: mãe, atravessar uma rua é assim um ato de coragem, né? Mas seguiram essa dica também que a Silvia deixou. Então vamos lá. É bem isso. Como é que vocês chegaram ao Vietnã, Silvia? Foi por avião, por ônibus, de carro? Bom, a gente saiu de Luang Prabang, no Laos, né? Nós viemos fazendo do norte para o sul, né? Visitando ali os países próximos à Tailândia, como a gente já contou em outros episódios. Então, nós saímos de Laos, da cidade que nós fomos, que era Luang Prabang, pela empresa Vietnam Airlines para Hanoi. É um voo muito tranquilo, de 2 horas, um avião grande, que eu imaginei que seria um avião pequenininho, mas não era. Lembrando sempre que nós viajamos de avião porque nós optamos por otimizar o nosso tempo, que não era muito. Eu tinha 50 dias para fazer todos os países, as minhas amigas iam fazer em 30, então a gente precisava otimizar o tempo. Mas para quem tem mais flexibilidade, pode ir de ônibus também, que sai 2 vezes ao dia, e a viagem tem duração de 24 a 27 horas. Você também pode ir de carro, são 748 quilômetros, em torno de 10 horas de viagem, mas, pelo que eu li, as estradas não são lá muito boas. Então, antes disso, se você for fazer de carro e também de ônibus, precisa verificar com mais profundidade qual é a situação real das estradas. Então o avião parece realmente ser a melhor opção, né, Silvia? E aí, vocês chegaram no aeroporto de Hanoi e como que vocês se deslocaram até o hotel? Olha, a gente chegou bem tarde da noite em Hanoi. E a gente poderia até ter tentado, né, entrar na fila do táxi oficial do aeroporto, poderia procurar um outro transporte mais barato, como o Grab, que é o Uber do Sudeste Asiático. Podia também aceitar as diversas ofertas de pessoas que chegavam a gente oferecendo levar para o hotel. Mas como nós estávamos chegando a um país que a gente ainda não conhecia, embora já tínhamos lido que era um país seguro, e pensando, né, a gente não tinha certeza dessa segurança, nós então decidimos por contratar aquele táxi oficial, sabe, aqueles que quando você sai do desembarque já tem ali aqueles guichês oferecendo táxi. Ele geralmente é um pouco mais caro, mas também você tem uma segurança maior, porque você sabe de onde que você está pegando, né? Eu, inclusive, exagerada, tirei foto do box para eu ter o nome, porque se alguma coisa acontecesse, isso ia estar registrado, né? Para que a gente pudesse sair, então, do aeroporto até o nosso hotel. Provavelmente, sim, foi mais caro, e foi, porque nós fizemos um levantamento ali daquelas pessoas que vinham oferecer para a gente, chegaram a oferecer muito, muito, muito barato, o que me fez até desconfiar. Então, a gente nunca sabe, né? Eu até comentei com as minhas colegas que aqui em Brasília mesmo, que é a capital federal e que é muito segura, a gente tem a recomendação de não aceitar pegar táxi daquelas pessoas free que entram lá dentro do desembarque e começam a oferecer. Então eu lembrei disso na hora e fui uma das que sugeriu pegar um táxi mais oficial, né? Bom, a distância do aeroporto até o nosso hotel era de 30 quilômetros e o trecho seria mais ou menos 50 minutos. Então, a princípio, não seria um trecho muito barato mesmo, né? Mas, olha, foi uma confusãozinha ali na hora de sair para decidir isso, né? Porque a gente não planejou antes. Mas aí, na hora que a gente pegou a estrada e entrou ali na cidade, eu já fui hiper bem surpreendida. Eu amei, porque apareceu logo, logo a enorme e belíssima Ta Tan Bridge, uma ponte que fica sobre o Hong River, saindo do aeroporto. E como nós chegamos à noite e saímos de madrugada, a gente pôde contemplá-la 2 vezes iluminada. Um espetáculo.
e já a gente já se sente bem recebida na cidade já de início, né? Já de entrada. Então foi assim a nossa chegada. Vocês fizeram bem, né? Quando a gente chega numa cidade que a gente não conhece, é melhor ter a segurança de pagar um pouco mais, mas ter a certeza de que vai, né, ser tudo tranquilo. Silvia, quantos dias vocês ficaram na cidade de Hanoi? Você achou que essa quantidade de dias que vocês escolheram foram suficientes para os passeios? Olha, nós ficamos em Hanoi, chamada a Dama do Oriente, e é a capital do Vietnã hoje, né? Somente 2 dias inteiros. Chegamos à noite do dia anterior e saímos no quarto dia bem cedo. Então a gente só pôde aproveitar 2 dias inteiros e 2 noites. E vou lhe dizer logo de início, não foi suficiente. Eu sugiro ficar pelo menos 3 dias inteiros e 3 noites em Hanoi, incluindo uma dessas noites num cruzeiro. Uma experiência inesquecível que eu logo vou dar a dica aqui para você. E caso você queira ir a Sapa, por exemplo, acrescente mais 2 noites. Sapa é uma região montanhosa, perfeita para caminhadas, para compras de artesanato e contato com o povo local, mas eu não visitei essa cidade. Estou curiosa, sabendo aqui que vai ter muita coisa boa para a gente saber e anotar aí no caderninho ou ouvir esse episódio muitas vezes. Silvia, é preciso visto para entrar no Vietnã? É preciso visto, sim. Isso é muito importante porque precisa ser pensado com antecedência. A forma mais prática de você adquirir esse visto é o e-Visa, que é online. Você tem que entrar lá no evisa.gov.vn, né, de Vietnã, e custa $25. Esse visto é para uma única entrada de até 90 dias. Então, se você for entrar, sair e entrar de novo, esse visto já não serve, já tem que ser outro. E uma vez entrando no país, você pode ficar até 90 dias. Esse visto, então, é adquirido online, você preenche lá todos os documentos, os itens, né, que eles pedem, aí envia documentos, eles vão pedir a foto do passaporte, uma foto sua, você manda eletronicamente, e depois de alguns dias vem a resposta deles, é muito simples, bem tranquilo de fazer, tá? Mas tem que ser com um pouco de antecedência, porque você tem que dar esse tempo de eles processarem e mandarem de volta para você. Agora, se você não quiser fazer esse visto, tem outras 2 possibilidades. Você pode também fazer o visto na Embaixada do Vietnã aqui em Brasília, vou adorar receber você na capital federal, ou então na entrada do país. Mas, pelo que nós lemos e pesquisamos, ambas essas formas podem ser mais demoradas e até ter maior custo. Então, eu recomendo vocês fazerem o e-Visa online, tá bom? Prestem atenção a essa dica, hein, gente? Porque isso aí tem que ser feito com antecedência, né? Bem, e como que vocês fizeram para pagar despesas, comida, transporte? Vocês tiveram que fazer câmbio, usaram cartão de débito? Os lugares aceitam, de um modo geral, esses cartões de débito? Ou é melhor levar sempre um dinheiro trocado? Olha, na maioria dos países, quando a gente chegou na entrada logo do país, a gente pegou e fez um câmbiozinho de pouquinho dinheiro, tá? Principalmente ali para pagar a despesa do próprio táxi, do Grab ou do transfer, aquilo que a gente tinha reservado para aquele país, né? E um pouquinho a mais para alguma emergência. Mas lá em Hanoi e também em Ho Chi Minh, na outra cidade que nós visitamos, a gente usou cartão de débito, tanto o Nômade quanto o Wise, e não tivemos nenhum problema. Agora, tenho sempre que lembrar que as coisas andam mudando por aí, né? Vários bancos brasileiros já estão cobrando somente 1,1% de IOF, dando aquela diferença que o governo cobra, eles estão pagando aquela diferença porque eles estavam perdendo todos os clientes, né, de viagem internacional por conta desse IOF. Então, precisa ver se vale a pena. A única questão é que quando você paga no seu cartão brasileiro, né, no seu cartão do Banco Nacional aqui do Brasil, habilitado, lembra que ele tem que estar habilitado para compras internacionais, né? Sempre vai ter, depois daquele valor que você comprou, vai ter um IOF. Eu fiz algumas compras em vários países desses, até para experimentar, e tinha o IOF, mas era sempre muito pequenininho, né?
Agora, isso tudo é muito flutuante, conforme está o câmbio, a volatilidade do câmbio, essas coisas todas. Então, o mais tranquilo é aquele ali do Nômade do Wise mesmo. E eu li esses dias, eu não vou lembrar agora, mas eu li esses dias de um novo cartão de crédito que saiu aí no mercado, que parece que até está com um IOF menor e também o valor no saque do cartão menor do que esses dois que a gente usa. Então a gente não pode falar nele ainda porque não teve a experiência. Mas nós vamos experimentar e depois contamos para vocês. Você chegou a fazer compra com cartão de crédito brasileiro, é isso? Isso, comprei uma coisa ou outra com o cartão de crédito brasileiro, exatamente. Mas muito pouca coisa, era mais para experimentar mesmo, para ver como é que era o câmbio, se dava para pagar, se era mesmo 1,1%. Era mais uma experiência do que um uso contínuo. Bem, onde que você sugere a hospedagem em Hanoi? Tem algum bairro assim mais indicado? Eu sugiro se hospedar no bairro chamado Old Quartier, quer dizer, o quarteirão velho, né? O quarteirão antigo. Eu acho ele perfeito, porque ele fica bem perto do centro, envolve o centro, perto de todas as atrações, lojas, restaurantes, e tem muita facilidade de você ter acesso a todos os principais pontos de atração a pé, que foi o que a gente fez. E nós nos hospedamos no hotel Little Inn House. A gente está dando aqui os nossos hotéis só para vocês terem uma referência, gente, porque nós optamos nessa viagem para hotéis bem simples, mais baratos, e então precisa ver se eles atendem vocês. Porque, por exemplo, esse hotel são tipo flats, mas na verdade era um quarto grande de uma salona que tinham as camas, nós estávamos em 4, então tinham 4 camas, tinha uma escrivaninha, tinha um banheiro e contíguo tinha uma cozinhazinha, que tinha uma geladeira, tinha pia, tinha um fogão e tal. Era muito enxuto, bem simples, mas eu vou lhe dizer, totalmente funcional, porque a gente precisava para 2 dias, passando o dia inteiro na rua, era mais que suficiente. A gente não chegou a fazer comida no apartamento. Nós fizemos o café da manhã. A gente comprava no 7-Eleven aquelas coisas que a gente queria tomar no café da manhã, ovo, manteiga, iogurte, etc., o que a gente ia usar no café, e fazíamos somente café. O resto a gente fazia na rua mesmo. Então, vale aí a dica para quem quiser ter como uma referência, inclusive, da localização, tá? Porque nós fizemos dali tudo caminhando, praticamente não usamos transporte. E é bom que às vezes a gente faz economia na hospedagem e aí fica um pouquinho mais liberado para, né, ir num restaurante mais bonitinho, mais bem transado. Cada um vai arrumando a sua maneira, né? Mas é interessante essa dica. Conta um pouquinho, Silvia, sobre Hanoi, assim, quais as mais importantes atrações? Olha, com certeza o cruzeiro que eu comentei lá no iniciozinho do nosso episódio de hoje, esse cruzeiro é de 1 dia e 1 noite e ele é feito para Halong Bay, a Baía de Halong, que é um lugar paradisíaco, extasiante e imperdível. Eu penso assim, todo mundo que for a Hanoi deve fazer esse cruzeiro, não pode perder. E principalmente a paisagem que você vai ver é assim extasiante. São ilhas de calcário que emergem das águas, então você vai deslizando ali com o barco e não sabe para onde olha, porque a quantidade desses pedaços de pedra que saem com formatos diferentes, dando assim uma impressão completamente nova e inusitada para a gente, é de tirar o fôlego. É uma experiência que fica na memória da gente para sempre. Agora, o passeio sai cedo e a gente pega um transfer e anda de ônibus, né, ou de uma van, e vai chegar ao porto lá bem pertinho da hora do almoço. Então você embarca e já começa a navegar
com o almoço sendo servido e você curtindo a paisagem, enlouquecida querendo tirar foto. E de dentro do barco não dá muito certo, porque o vidro brilha. Eu não sabia se eu comia, se eu grudava o iPhone no vidro para tirar foto, não sabia. Depois eu digo, relaxa que você vai ter tempo, menina. Mas é aquela coisa do vai acabar e eu não vou fotografar, né? Então, o almoço é muito bem servido. Por incrível que pareça, está incluído no preço, né, do passeio, que não é muito barato, obviamente, né, porque é um cruzeiro, mas vem frutos do mar de verdade, veio camarões bem grandes, veio lula, veio polvo só que não tinha, mas tinha vários tipos de comida do mar, né, de frutos do mar. E aí a gente vai comendo, eles servem também um vinho local, que não é lá essas muita coisa, mas disfarça, né? Você conhece alguma coisa local. Também tem vários refrigerantes e tem drinks que você pode comprar à parte. Então vale super a pena o passeio nesse barco. Tem uma parada numa praia onde você pode curtir o mar, então você desembarca, né? Sai do barco, vai para essa praia, fica ali uns 40 minutos mais ou menos, uma hora. A praia é muito bonita, tem uma areia bem grande, você então pode sentar ali na areia e ficar pegando sol. Você pode entrar na água e curtir o mar, que é uma água de uma temperatura bem gostosa. E você também pode visitar um mirante que tem ali bem na areia mesmo, que você sobe, tem uma vista linda da Bahia, uma vista muito bonita, porque já em frente tem 2 montanhas bem altas, e o meio é livre, lembra até um pouquinho aquela Maya Bay lá, bem de longe, né? Lembra bem de longe a Maya Bay lá da Tailândia, porque o desenho é mais ou menos parecido. E aí você vê ali os barcos indo de lá para cá, é um lugar bem bonito, bem inspirativo. E depois dessa visita a essa praia, ainda o cruzeiro para numa caverna. Gente, é uma enorme caverna, como eu nunca tinha visto. E olha que eu já visitei muitas cavernas aqui no Brasil, né, em especial no interior de Minas, mas essa caverna era imensa. Eu sei que as de Minas também são muito maiores do que aquilo que a gente visita, né? Então os mineiros não fiquem bravos comigo. Mas ela é grande o espaço que a gente visita. Ela é repleta de estalactites e estalagmites, muito, muito bonita. Tem um guia que vai orientando, né, e dizendo e contando o que é cada parte, os lugares, sempre tem nomes, né, de acordo com as imagens que aparecem e tal. Então é um passeio também muito legal. E à noite tem o jantar com o capitão e a festa com o capitão. Na manhã seguinte, além do café da manhã, que é muito bem servido, você pode ainda tomar banho numa banheira olhando para o mar. Pense bem, que conforto e que imagem bonita, hein? Mas isso tudo eu não fiz. Eu só fiz o passeio do dia. Lila tá morrendo de rir aqui. Pois é, só para dar um gostinho para vocês. Uma das nossas amigas optou em fazer esse cruzeiro de dia e noite. Então eu sei os detalhes porque ela contou pra gente. Mas como a gente só tinha 2 dias, eu optei em fazer o passeio do cruzeiro de um dia inteiro, que foi até a caverna e depois retornou. Nós já chegamos bem tarde da noite, mas para eu ter o segundo dia livre para eu conhecer a cidade, porque eu não podia conceber que eu ia visitar Hanoi e só ia fazer o cruzeiro em Halong Bay. Então eu digo, não, eu não vou poder dizer que eu visitei Hanoi, eu não vi a cidade. Então eu renunciei à parte da noite do cruzeiro e fiz um cruzeiro só de dia, indo e voltando, saindo de manhã e voltando à noite. Valeu super a pena, foi muito bom também, mas eu tenho certeza que dormir nesse navio de cruzeiro vale muito a pena. É um charme, né? Parece que tem até uma oficina de culinária, que você faz um prato lá com o chefe, e tem as firulas, né? Então vale a pena, eu acho que é uma atração. Meu filho fez esse cruzeiro que passou a noite, mas parece, se eu não me engano, que o tempo não estava bom, sabe? Estava assim bastante nublado. São coisas que acontecem, né? Quando ele mandou a foto, eu falei, olha, todo viajante, né, que viaja com muita frequência vai em algum momento passar por isso, mas de qualquer maneira fica uma boa recordação, né? Curtiu dentro do navio, pelo menos, né?
Bem, além desse cruzeiro em Halong Bay, pelo que você está dizendo, né? Você optou por no dia seguinte ficar para conhecer a cidade. Que atrações você sugere visitar? Olha, eu vou dar aqui 10 lugares que eu considerei imperdíveis. Vou falar inicialmente de 5 atrações, começando pelo Old Quartier, que eu recomendei que vocês se hospedassem, né? O ponto alto desse bairro é o Lago Hoan Kien. Gente, a pronúncia vocês elevam, né? Porque eu não sei falar vietnamita, então vou falar como eu leio a palavra. Não sei pronunciar como eles pronunciam, mas escreve assim, Hoan com H, Kien, que é belíssimo. Como os jardins que rodeiam esse lago. Todo o lago é rodeado de jardins, muito, muito bonito. Tem de um dos lados uma ponte vermelha, lindíssima, que te leva ao templo Ngoc Son, que é escrito Ngoc Son. A entrada para visitar esse templo são 50 mil dongs, que dá R$ 11. É tudo muito barato lá. Então, não deixe de fazer os passeios, porque você pode se apavorar. 50 mil dongs? Deve ser muito caro, não vou. Mas é barato, faça a conta, leva um aplicativozinho de câmbio para você poder tirar o pavor do valor, porque é muito barato, R$ 11. Então você vai fazer essa visita, tem uma pessoa lá dentro que vai fazer o tour dentro do templo. É um templo belíssimo, com uma predominância é um templo budista, né? Com predominância do vermelho e com várias coisas que você vê da cultura deles, que é muito interessante. Logo na entrada eu tive o maior impacto, porque tinha um altar, né, com lá as imagens e tal, e uma mesa cheia de comida, uma comida de tudo, não era só comida artesanal, não. Tinha garrafinha de refrigerante, tinha latinha de comida enlatada. Eu fiquei olhando, gente, mas por que dá isso, né, para aqueles entes que eles adoram, né? Não entendi muito. Mas é da cultura deles, eles entendem que você tem que oferecer comida para esses deuses. Então é super interessante a visita para quem tem a cabeça aberta para entender e ouvir, compreender e respeitar os rituais e oferendas que cada povo faz para a quem eles seguem, né? Também nesse templo tinham muitas obras de coisas deles, artes, quadros. Tinha uma tartaruga muito grande. Tartaruga é um dos animais que eles contemplam, né, que eles adoram. Então tinha toda uma história dessa tartaruga, e aí ela feita em, eu acho que era tipo uma pedra, alguma coisa assim, tudo muito bonito, e tudo tem história, né? Para quem gosta de ficar lendo lá os quadros com as anotações, aprende pra caramba. Eu leio um pouco, mas a gente não tem tempo para ficar lendo tudo. Agora tem a moça que explica pra gente também, que é bem interessante. Bom, voltando ao lago, né? Então, de um lado da praça está também, saindo da praça, né? Você pensa uma coisa retangular bem comprida, do lado direito de quem chegou na praça, mas dependendo do lado que você tá, né? De um dos dois lados vai estar, do outro lado da rua, um monumento muito grande que é ao imperador Li Tai. Esse imperador é muito venerado. Por quê? Ele adotou uma política de desenvolvimento do povo, dando acesso à educação na época em que 90% da população vietnamita era analfabeta. Então ele elevou o aprendizado do povo, e claro que a gente sabe que a educação é que move, né, o desenvolvimento. Eles passaram a ter mais cultura, mais acesso, se preparar melhor para o mercado de trabalho, então fez o país crescer. Já do outro lado da praça, então de um lado você tem o Lai Tai, né, essa homenagem ao imperador, e do outro lado você vai ter um lugar que você não pode deixar de ir, que é tipo um restaurante, é um café na verdade, que se chama The Note Coffee. Por que você tem que ir lá? Óbvio, precisa ir porque é um ponto bem turístico. O que você vai fazer nesse café? Não é um café qualquer, não. O Vietnã, ele tem um café super famoso que é chamado Egg Coffee. Quando eu li isso, eu digo, meu Deus, café com ovo deve ser um horror. Eu imaginei, mas como eu sou daquelas que experimenta tudo, né, fui experimentar.
Fiquei com medo também de ser com algum creme de leite, sei lá, e ser um negócio muito doce. Mas eu, que não gosto de coisas doces, adorei o café. Ele é super equilibrado. Você não sente o gosto do ovo, que deve ser muito bem batido. E é uma bebida muito gostosa que recomendo a todos conhecerem. E além da bebida típica, eles ainda têm o prédio, são 3 andares. E não faça a bobagem de não subir nos andares, porque todos os andares, assim como o térreo, são repletos de post-its nas paredes. Aí, se você tiver tempo e vontade, né, dá uma olhadinha assim nos post-its, tem gente do mundo inteiro. E é muito interessante, você não vê a parede, você só vê os post-its grudados com sou daqui, sou de lá, mensagem disso, mensagem daquilo nos diversos idiomas. Obviamente que eu também deixei lá o nosso post-it representando viajantes bem-vividas do Brasil para o mundo. Nós estamos lá. E vai aí mais uma dica. Passeie por esse lago Hoyan-Kien durante o dia, vá ao café e volte à noite, porque à noite ele fica iluminado todo em vermelho. É magnífico, principalmente o reflexo da ponte vermelha na água. Fica maravilhoso, não perca não. Eu acho muito legal essa ideia que você deu, essa sugestão de voltar à noite, né? Uma coisa que eu e meu marido gostamos muito de fazer em todas as cidades que a gente visita é fazer um passeio à noite para rever aqueles pontos turísticos assim da cidade iluminados. Que outros pontos turísticos, Silvia, você falou de 10, né? Você destacaria também que a gente não deve perder? Olha, eu já coloco como próximo ao lago a Catedral de São José, porque você pode ir fazendo a pé. Essa catedral é lindíssima. Ela tem uma arquitetura neogótica e é muito alta. Ela chama atenção porque ela é imensamente alta. E procure a porta lateral, porque às vezes ela está fechada. Quando nós fomos, as 2 vezes que a gente passou por lá, ela estava com a porta central de frente fechada. Mas tem uma entrada lateral que geralmente fica aberta. Então, procure aquela porta para ver se está aberta, se é possível entrar, porque vale a pena. Ela é também muito linda no seu interior. A única dificuldade que você tem com a Catedral de São José é fazer uma foto sem ninguém, porque ela é lotada. Na frente é um horror de gente. Mas agora, né, os celulares estão aí com uma funcionalidade de apagar coisas, então se tiver muita gente, você apaga ali para melhorar um pouquinho sua foto. Outra coisa que eu sugiro é o Maison Centrale. Essa se transformou numa prisão. Ela é chamada também de prisão de Roalot. Lembra que as pronúncias não são assim. Eu estou falando exatamente como se escreve. Roalot é H-O-A-L-O. A entrada para visitar a Maison Centrale ou a prisão é de R$11 também. Essa mansão ela foi transformada em prisão na época que houve guerras, né? Foram 2 guerras que houve lá. E aí eles pegaram essa mansão, fizeram várias celas. Então você pode hoje visitar, conhecer essas celas. E pode conhecer também as exposições de relíquias históricas das guerras. Então tem lá vários instrumentos, várias armas, várias coisas referentes àquela prisão que estão lá para você conhecer a história. Agora, saindo do Old Quartier e indo para o French Quartier, né, o bairro francês, é imperdível você visitar a imponente Hanoi Opera House, que é também super linda, tem estilo francês e vale muito visitar. O Vietnã antes teve uma dominação francesa? Sim. A Primeira Guerra foi contra a França, contra a dominação francesa. Só aqui um lembrete para os nossos ouvintes, nós vamos deixar na legenda desse episódio todos esses nomes que a Silvia está falando, para que vocês possam acompanhar, né? Que são nomes mais difíceis, né, da gente guardar. A Silvia tem falado como que escreve, mas depois a gente de qualquer maneira vai deixar lá anotado.
Bem, Silvia, pelo que você está falando, são realmente muitas atrações e atrações muito interessantes, né? Hanoi oferece atividades interessantes para serem feitas à noite? Ah, oferece sim. E eu vou destacar aqui algumas coisinhas, pelo menos duas, que são bem interessantes. Uma das coisas que não dá para perder, ou você faz em Hanoi ou você faz em Ho Chi Minh, mas precisa fazer, é assistir ao show de marionetes na água, que chama Water Puppetry. Em Hanoi, o teatro chama Thang Long Water Puppet Theater. E é realmente imperdível, porque é uma forma de teatro completamente diferente das nossas formas de teatro, né? Na verdade, são bonecos e bichos que como se fosse uma piscina bem grande, mas você só vê a água, elas fazem ali diversas peripécias, né? Corre atrás do outro, mas tudo num enredo de uma história que é falada em vietnamita, né? Tem as cantoras, tem os músicos que são seres humanos que estão ao lado, né? Que a gente vê, mas toda a música, linda música, linda, linda. E esses bonecos, as pessoas estão por baixo da água. Eu não sei exato como é que, não, ou atrás da cortina, eu não sei como é que isso funciona, mas você não vê as pessoas, você só vê os bonecos e os animais. E a movimentação deles é maravilhosa, parece que eles estão ali sozinhos se mexendo. E eles contam toda uma história, são vários atos dessa peça. Como a gente não entende vietnamita, existe a possibilidade de você alugar um negocinho de ouvido, né, um fonezinho que tem em alguns idiomas, inglês, etc. Né? É uma possibilidade, quem quiser saber o enredo da história. Essa atração, ela é muito importante, ela viaja o mundo inteiro se apresentando porque é uma especificidade do Vietnã. Eu me lembro, inclusive, que aqui no Brasil, há muitos anos atrás, eu ouvi que eles viriam ao Brasil. Mas eu não fui assistir, não. Eu não me lembro se foi aqui em Brasília mesmo que eu ouvi, não me lembro mais. Mas essa dica é muito importante e aí complemento a dica com o seguinte: compre seu ingresso antecipadamente, ou pelo site do próprio teatro, ou na bilheteria do teatro, porque lota e faz uma fila enorme, muito grande mesmo. Se você não tiver comprado com antecedência, você vai ter que enfrentar a fila para comprar o ingresso na hora e depois uma fila para entrar. Então, compre sempre com antecedência. Outra sugestão para a noite, que vale muito a pena também ir, é visitar a Tan Rien Street, que é uma rua muito famosa, peatonal, né? Aquela que é sem carro, que é só para andar, só para pedestres, né? E ela, à noite, então, é um movimento só. É muito lotada de restaurantes. Eu nunca tinha visto frutos do mar tão maravilhosos e tão grandes, de tudo. Lagosta, polvo, camarões. Nossa, uma coisa linda. Eu não sabia qual lugar que eu escolhia. Mas além dos restaurantes, tem muitos bares, muitas casas de show. Você vê que tem muitas moças cantando, ou às vezes um conjunto, um rapaz e uma moça cantando na porta da entrada, assim, bem no alto. Então, é como se fosse aquelas ruas noturnas eu não sei comparar com o quê, mas assim, de muita música, muito show, muita coisa animada. Então, para conhecer pelo menos, vale super a pena. Andar, caminhar, conhecer. E quem gosta de curtir à noite também vai curtir lá do seu jeito, achar aquilo que mais lhe interessa, né? E sábado ou domingo também vale visitar o Hanoi Night Market, que acontece nas ruas do centro da cidade, e lá é possível você encontrar comidas típicas, artesanato e muitas outras coisas, lembrancinhas, etc. Eu adoro esse furdúncio noturno. Não é? Nem que seja para observar, né? Nem que eu não vá participar, mas sabe, passar para lá, passar para cá, ver a movimentação, ver os restaurantes, eu adoro. Mas bem, super divertido. E aí você, como uma boa apreciadora das comidas locais, já falou que tem camarão grande, que tem lagosta. Conta pra gente o que você, assim, qual é a sua impressão dessa gastronomia em Hanoi?
Pois é, tem tudo isso, mas eu fiquei nas comidas típicas. Você não vai acreditar, mas eu comi as comidas típicas mesmo. Era pouco tempo, né? Então eu queria conhecer as comidas locais. Mas enfim, antes de eu falar dos pratos, eu quero comentar aqui uma coisa muito típica do Vietnã. Tanto a gente viu isso em Hanoi, vi muito mais em Hanoi, mas também vi em alguns lugares em Ho Chi Minh. É que eles têm uma coisa muito interessante. Os restaurantes, principalmente aqueles restaurantes mais populares, né? Eles põem na calçada, assim, nos horários das refeições, acho que de manhã cedo eles já colocam e deve ficar para o dia inteiro. Eles põem banquinhos bem pequenininhos, sabe esses banquinhos de plástico que vendem em mercado, em, sei lá, lojas assim, de plástico? Aqueles baixinhos, bem baixinhos, e aquelas mesinhas de plástico que não são iguais às nossas, altas. Elas são bem baixinhas, eles montam aquilo ali, várias mesinhas, uma do lado das outras, em filinha assim, né? Tem a primeira fila, a segunda fila, a terceira fila, e essas mesinhas ficam repletas de pessoas locais. Lógico que tem turistas também, mas a gente percebe que os locais vão para lá fazer as suas refeições. Assim como a gente viu isso tanto na Tailândia como também no Laos, parece que existe uma coisa local de que o preço das refeições acaba sendo mais barato você fazer nos restaurantes do que você preparar tudo em casa. Me deu essa impressão, eu não posso garantir porque eu não perguntei, mas pelo tanto de gente que tinha na rua, nesses restaurantes, assim, nessas mesinhas, eu acho que isso tinha a ver, porque era muita gente. Na hora das refeições era lotado. Então, de manhã o povo ia para tomar café. E lembrem que tem a mesma experiência do Sudeste Asiático, né? O café, geralmente o café típico, é uma sopa. É um prato com macarrão e legumes e um pouquinho de carne. Então, a maioria tomava isso, porque eu olhava, né? Eu era curiosa, meio xeretava ali nas mesas para ver o que estava acontecendo. E também nas horas do almoço tinha gente sentada lá. No meio da tarde, aí a gente via e eu percebi que era bem mais frequentado pelos jovens. Aquela meninada que acho que sai da faculdade ou sai da escola, ia para lá, assim, umas sainhas curtas, bonitinhas, sabe? Que nem antigamente aqui. Aliás, eu não sei como é que é hoje. Mas antigamente, onde eu morava em Curitiba, as meninas saíam da escola e dobravam a saia para ficar bem curtinha, né? Eu mesma fiz isso muito. Então eu via que era assim, uma coisa dessa, que a meninada ia para lá, os adolescentes, os jovens, e iam tomar café. Mas não era café igual o nosso café, era o egg coffee, que eu já falei com vocês, que é típico do lugar, né? Ou o coconut coffee, que é outro café típico, que é um café com coco. E bem típico essas duas bebidas. Então a gente via que a maioria dos jovens estava tomando esse tipo de café. E na hora de jantar também fica lotado, e aí a gente vê mais as famílias, os pais com as crianças e tal, que vão ali para jantar também, e conversam, jantam, e a gente vê que é um ambiente bem animado. É bem bonito você ver que eles têm esse hábito de curtir o tempo com a família e com os amigos. Eu achei bastante legal, vão para uma área aberta e ficam ali conversando, ouvindo música e curtindo. Outra coisa que me chamou muito a atenção é que nas ruas, homens e mulheres, na maior parte, pessoas mais idosas, andam com carrinhos tipo carrinho de madeira que o povo empurra, anda com esses carrinhos de madeira repletos de frutas e verduras. Então, o carrinho em si ele é lindo, porque ele fica muito colorido, cheio de frutas diferentes, então ele fica muito bonito, chama atenção. E esses vendedores sempre usam aquele chapéu vietnamita, né? Que é aquele, assim, eu não sei explicar, redondo, fazendo um conezinho em cima, assim. Então, eles usam esses chapéus bem típicos, que é feito de palha, e andam de um lado para outro vendendo as frutas e as verduras. Bom, vamos agora à culinária vietnamita, que eu achei deliciosa e muito acessível, muito barata. Eu vou citar aqui 2 pratos que eu mais gostei. Um é o famoso pho, escreve P-H-O, mas fala-se pho, esse eu aprendi. É uma sopa de noodles, né, de aqueles macarrõezinhos, com carne ou frango, e vai bastante legumes também. Eu me apaixonei por esse prato, gente. Até hoje eu ainda de vez em quando lembro e me salivo toda aqui com vontade de tomar. Adorei esse pho. E o outro prato, que é bem típico também, é o bun cha.
Ele também é feito de carne de porco grelhada, noodles, vegetais, rolinho primavera, mas ele não é uma sopa, ele é um prato que vem servido assim. Primeiro, a carne é um espetinho, né? Aquele pauzinho que vai com as carnes cortadas em pedaços. Ou vai ser geralmente é de porco, mas pode ser de outra carne também. Então eles grelham aquela carne e aí põem um prato cheio de espetinho. Aí tem, em paralelo, um bolzinho com um macarrão, que vem com os verdinhos por cima. E tem, a maioria deles serve esse rolinho primavera, tipo japonês, né? Mas é deles lá, recheado com legumes. E também vem vegetais num outro pratinho. Então você que faz a mistura ali conforme você quer. E esse prato sai por $3. $3. E é um prato bem completinho. Uma coisa que eu observei é que a carne no Vietnã, embora seja um país pobre, é muito mais presente, maior quantidade do que nos pratos da Tailândia, principalmente na Tailândia do Norte, que eu achava sempre muito fininho, muito pouquinho de carne. Já no Vietnã, as carnes são pedaços maiores, com mais substância, né? Então, existem muitos restaurantes só de bun cha. Você olha assim, tá lá um cartaz bem grande, né? Bun cha não sei o que lá, bun cha não sei o que. Então, tem muitos. E eu vou ver se eu me lembro de deixar aqui também na legenda o endereço do que eu fui, que eu gostei bastante. É muito popular lá esse prato, até eu acho que por conta do preço e ser tão diversificado, né? E claro, você não pode deixar de experimentar os 2 cafés típicos, o Egg Coffee e o Coconut Coffee. E lembrando que o Vietnã é o segundo maior produtor de café do mundo. Ele só fica atrás, adivinha de quem? De quem? Do Brasil! Somos o primeiro produtor de café do mundo e o Vietnã é o segundo. Então, se você quer comprar café do segundo maior produtor do mundo, compre café lá no Vietnã e traga para o Brasil. Eu achei que era Colômbia. Mas eu acho que é na quantidade total de café, porque quando você vai analisar o tipo de café, arábico, não sei o que, que eu não sou entendida em café, aí existem diferenças. Tá? Mas no conjunto total do café, ele é o segundo. O primeiro é o Brasil, o segundo é o Vietnã. Bem, Silvia, tem que ter coragem para tomar café com ovo. Olha, você tem que experimentar, Lilian, quando você for. Experimenta. Não, eu até teria vontade de experimentar. Eu não sou de experimentar coisas muito diferentes, mas minha nora, que gosta de experimentar, ela achou um gosto forte. Tomou lá no Note Coffee? Tomou. Então eu digo assim, como é que essa questão do paladar, né, é tão variado, né? Conta pra gente, Silvia, se você achou que Hanoi é um lugar adequado, preparado, ou você viu muitas pessoas da geração prateada? O único cuidado que você tem que tomar é com as motos, né? Para atravessar a rua. Mas isso serve para todas as idades. Obviamente que para nós, geração prateada, que às vezes a gente está encantado e é meio desatento, né? E que corre o risco também de tropeçar, cair, essas coisas. É um cuidado que você tem que ter a mais, porque não pode tropeçar no meio que é capaz de ser atropelado. Então, todo mundo tem que atentar para isso. Mas, fora isso, eu achei Hanoi muito tranquila, muito fácil de visitar tudo. Fizemos tudo caminhando e, claro, cada um pode caminhar no seu próprio ritmo, né? Não precisa fazer maratona, não é corrida, pode caminhar devagar, senta. Tem muitas praças, então você tem vários lugares para sentar. Tem parques no meio dos lugares que você vai visitar as atrações. Tem parques, você senta lá, descansa um pouquinho, toma um café, toma um sorvete e tal, e vai fazendo devagarinho no seu ritmo, que tranquilamente dá para fazer. Eu achei muito acessível. A única coisa que eu me lembrei, estou me lembrando agora, é que aquele barco que vai para Halong Bay, ele tinha uma escada para a gente entrar no barco.
Inclusive, eles eram muito gentis, os marinheiros vinham, davam a mão para aqueles que eram mais idosos, né? Inclusive para mim, vieram, me deram a mão e me ajudaram a descer. No próprio barco que eu fui, tinha uma senhora bem idosa, que depois até eu a fotografei saindo, porque achei ela tão lindinha, mas é uma escada. Então, no caso de ser uma pessoa que seja cadeirante ou tenha alguma dificuldade maior, né, de descer escada e subir escada, aí teria que ver se existe algum outro acesso que eu não prestei atenção nisso. Mas eu super recomendo a todo mundo que goste de conhecer países diferentes, visitar o Vietnã, fique mais tempo em Hanoi, curta devagarinho, no seu tempo, porque o país é muito bonito. Se puder, vá a outras cidades também, que eu ouvi dizer que são muito lindas. E eles têm um povo muito agradável, muito gentil, e eu no todo achei bem seguro. Não vi assim, né, em momento algum eu me senti ameaçada, insegura, mesmo andando à noite, não senti nem nada de insegurança, não. Andei o tempo todo com o celular na mão, o povo andava com o celular na mão, então você vê que não tinha esse temor. E é isso, aproveite, pesquise mais se tiver mais tempo para ver outros lugares também. Bem, gente, eu gostei muito de saber sobre Hanoi, acho que vocês todas também devem estar curtindo muito saber, tem bastante dica e vai estar tudo especificado na nossa legenda. A gente está chegando ao final do episódio Hanoi, mas a gente vai ter um outro episódio ainda falando do Vietnã, então aguardem. Hoje nós trouxemos, para você dica dos principais pontos turísticos, de pratos da culinária vietnamita. Falamos também, de como chegar até Hanoi, onde se hospedar. E se o Vietnã está no seu radar, anote tudinho. Ouça esse episódio, encaminhe para suas amigas. Quem sabe você não reúne um grupinho animado para ir a Hanoi, para ir ao Vietnã, assim como Silvia fez com algumas amigas. Exatamente, eu garanto que você vai gostar. E você já sabe, que a cada 15 dias, nas quartas-feiras, nós estamos aqui com você, trazendo um episódio novo. Queremos sempre contar e encontrar com você aqui. E enquanto isso, até daqui 15 dias, nesse ínterim, você aproveita para ouvir os outros episódios que já foram publicados. Nós já estamos chegando a quase 80 episódios, gente, no nosso 3º ano de vida. Então temos muita informação sobre viagens diversas, roteiros completos e muita história de quem viaja de diferentes maneiras. Não perca! Lembre, gente, que vocês podem nos ajudar. Nós queremos que esses episódios cheguem a muitas mulheres, levando esses conhecimentos, Então você compartilhe os episódios com as suas amigas, curta e comente. Se desejar nos dar uma sugestão de tema e também uma opinião sobre os nossos episódios, é só enviar um e-mail para viajantes-bem-vividas@gmail.com. Ou então você pode nos mandar uma mensagem pelo Instagram. Nós vamos adorar receber o seu feedback e nós gostamos de responder a cada mensagem que nós recebemos. Encontramos com vocês daqui 15 dias. Abraços!